Então, só avisando novamente, né, para quem é novo aqui, caso eu fique mude um pouco, é porque eu estou aceitando os alunos que estão entrando, tá? Então, não se assustem não, tá? Só para a gente continuar, tá todo mundo ouvindo, tá tudo de boa? Podemos começar já a aula? Vamos fazer uma coisa aqui, pessoal, só para a gente. Eu vou ativar a minha câmera aqui. Então, quem puder também, ativa a câmera de vocês aí, só para a gente ver a carinha de vocês. Faz tempo que eu não vejo vocês. O do Gustavo já está com problema. Nossa, professor, você pediu para me ver junto hoje. Nossa, professor, tá sem condição, hein? Não, não, então não tem problema. E aí, beleza, Beatriz? Tudo bem? Beleza. Não, até que vocês estão comportados, tá de boa. Ah, o cabelo tudo pro alto. Não, o que vale é a intenção, é a gente estudar. Ó, a Letícia entrando também. Beleza, gente. Tá? Então, é só para falar um oi para vocês, né? Dizer que eu tô por aqui também. E que já já a gente vai estar junto de novo aí, né? Já já essa fase aí passa e a gente vai voltar à sala de aula novamente, tá bom? Eu vou fechar minha câmera aqui. Vocês também, se quiserem, podem fechar de vocês. E vamos começar a aula, tá? Então eu vou pedir que vocês também desativem os microfones. Se tiver alguma pergunta para fazer, vocês ativem o microfone, faça a pergunta, tá? E a gente dá sequência na aula, beleza? Então vamos lá. Bom, a aula de hoje, pessoal, ela não vai ser tão extensa, tá? Hoje é a nossa última aula da sessão 2. A gente vai fechar essa aula com a folha de processo. Então, mais uma vez, boa noite aí para todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre folha de processo, tá? Essa folha de processo, ela basicamente mostra para a gente como é que eu devo fazer um processo de fabricação ou qualquer processo de trabalho, qualquer processo administrativo, tá? Mas ela é mais usada basicamente na linha de produção. Bom, então, como eu falei, hoje é a nossa última aula, tá? Dessa unidade. E a gente vai entender um pouquinho o conceito de padronização. A gente vai aprender a elaborar uma folha de processo muito utilizada aqui na gestão da produção, tá? Eu espero que vocês tenham pelo menos assistido a web aula, que vai dar um embasamento maior para vocês entenderem o que a gente vai falar aqui, mas se vocês também não assistiram, a gente vai, ao longo da unidade aqui, fazer com que vocês tenham o entendimento desse tema de hoje. Então, o que vocês vão ver nessa aula hoje? Então, a gente vai falar um pouquinho, ajudar vocês a desenvolver aqui a competência geral, né, em conhecer os aspectos e métodos da administração da produção e operações. Também algumas competências técnicas, conhecer os métodos e técnicas de gestão baseados no processo produtivo. Então é importante a gente dar uma relembrada que no decorrer dessa unidade nós falamos um pouquinho sobre a construção, o desenvolvimento de um layout. Vocês fizeram lá o fluxograma, né, dos processos. Vocês também fizeram o estudo do tempo e movimento. E hoje a gente vai encerrar essa unidade falando sobre folha de processo. Vamos falar como é que vocês fazem o desenvolvimento dessa folha, a criação dessa folha de processo e para que ela serve. Bom, como a gente falou agora há pouco, né? A gente viu aqui nas últimas aulas layout, fluxo de material, tempos e métodos.
E agora, o que que eu faço com esse monte de informação que nós, né, coletamos nessas 3 unidades anteriores? Quais são os próximos passos agora? A gente tem que garantir que essas informações sejam utilizadas lá na ponta, ou seja, lá na operação, na produção final. Então, todo esse conjunto de informações que a gente obteve, ela vai servir vai nos dar base para montar uma folha de processo, e essa folha vai ser utilizada lá no processo produtivo. Então, como eu falei, essas informações que vocês coletaram no começo das unidades, elas vão dar base, elas servirão de base para o planejamento das operações, mas também vão servir como referência para a produção propriamente dita. Ou seja, se foi decidido qual o melhor caminho através do fluxo para a produção, esse fluxo ele deve ser seguido pelo operador, assim também como aqueles métodos e tempos que nós calculamos de uma determinada operação ou de uma determinada tarefa. E garantir que a realização dentro do tempo que foi estipulado saia como planejado. Então, ou seja, nós no primeiro momento vocês fizeram, né, um layout de uma empresa, vocês fizeram o fluxo desse material, como é que ele anda dentro da empresa, né, quais são os passos, né, quais são as áreas que ele tem que passar. Depois vocês calcularam os tempos, né, de cada etapa, de cada produção, e agora a gente vai juntar todas essas informações para fazer essa folha de processo. E, ao final, a gente tem que garantir que tudo aquilo o estudo que vocês fizeram, né, o levantamento, o apontamento, ele seja executado dentro do mais real possível, ou seja, do que foi planejado. Então, vamos pegar aqui um exemplo simples, né, para a gente começar a pôr em prática isso que a gente está falando até agora. Então, por exemplo, fazer pipoca, né, é um exemplo simples, mas dá para a gente passar um pouco aqui o contexto. Então, para fazer uma pipoca, existe também uma sequência lógica que a gente deve seguir, tá? Então, por exemplo, aqui nós fizemos em 3 passos, né, que são eles. Primeiro, eu vou iniciar esquentando aqui o óleo na panela, eu vou colocar os ingredientes, né, o milho, tem gente que já joga um salzinho, já joga um temperinho, né, e até o último estouro do grão de milho. Só um instante que tem mais aluno entrando. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Ok? Então, esse basicamente é o meu processo de fazer uma pipoca. Então, eu vou esquentar aqui o óleo na panela, vou colocar os ingredientes e aguardar o último estouro, né, do último grão de milho. Esse é um processo simples, mas que, se essa sequência não for seguida, provavelmente vai resultar ou no atraso dessa pipoca, ou ainda pior, a pipoca ela pode sair ruim ou não estourar ou queimar, tá? Então, ou seja, todo o processo ele é feito em etapas, né? E cada etapa ela tem uma sequência lógica e ela tem um tempo lógico para que o meu produto saia na ponta da melhor maneira possível. Então, dessa forma, funcionam as referências que nós trouxemos dos estudos dos tempos e métodos. Então, por exemplo, se o tempo de preparo de cada panela de pipoca são 10 minutos, um exemplo, assim a gente planeja que em 1 hora, né, o equivalente a 6 panelas de pipoca. Beleza? Então, sendo assim, o cozinheiro deve se atentar ao tempo para atender o que foi planejado, e o mesmo a gente aplica na nossa produção. Então, ou seja, você tem que ter em mãos aqui essa receita quando a gente faz pelo menos as primeiras produções.
é essencial que você tenha essa folha de processo na mão e que você faça o cumprimento dessa etapa. É claro que ao longo, né, dos dias, da semana, dos meses, se você é um operador que sempre faz aquela função, normalmente você nem mais vai olhar para a folha de processo, porque você já está seguindo todos os passos, você sabe como é que funciona. Provavelmente, aquela pessoa que está entrando agora, né, ou veio de outra atividade, ela tem que se basear e tem que ter como a folha de processo um guia para que ela possa fazer a produção da melhor maneira possível, sempre garantindo o momento da produção. É como se fosse uma receita. Na verdade, é uma receita, onde você tem lá quais são os seus ingredientes, que a gente pode fazer uma analogia com as ferramentas e dispositivos que a gente tem. E a gente tem os tempos, né? Que são os tempos de preparo e de cada etapa, de cada etapa do processo, tá? Então, fazendo essa analogia, a gente consegue entender um pouco, vai dar um pouquinho de base para a gente ter um entendimento melhor das etapas aqui para frente. Então, vamos dar uma olhadinha nas etapas para a gente padronizar os fluxos, os tempos e métodos. Então, após a gente ter finalizado o estudo dos tempos e métodos, que a gente viu na seção 2.2 e 2.3, os resultados que nós obtivemos, em tese, são os mais adequados ao processo. E esses resultados, eles devem ser validados com os usuários, né, os operários que fizeram, que fazem a operação, como meio de confirmar a veracidade das informações. Notem que mesmo eu tendo feito aqui o meu estudo, né, de tempos e métodos, eu fui, calculei, tem tudo certinho, eu não posso simplesmente falar que os tempos são esses. Eu também tenho que trazer esses tempos e validar com os usuários. Perguntar se realmente é factível, se faz sentido aquela produção, aquela quantidade de produção naquele tempo que foi feito. Então, isso não pode ser nem um tempo, nem muito além do que realmente é necessário, e nem um tempo muito aquém do que é necessário. Então, o próprio usuário ele pode falar para vocês assim, olha, realmente esse tempo, essa média, é isso mesmo, é nesse tempo mesmo que a gente produz. Então, aí, quando você tem essa afirmativa, você consegue validar, falar, não, ok, os resultados que eu obtive, eles estão validados, é isso mesmo, vamos tocar daqui para frente. Então, ou seja, e depois também se realmente é possível seguir esse fluxo de material, esse método e esse tempo estipulado. Então, em resumo, é o que eu acabei de comentar com vocês. Mesmo depois de eu ter feito os resultados, eu tenho que validar com as pessoas que trabalham naquele posto, tá? Para saber se eu não calculei muito acima ou muito abaixo do que é a média do tempo gasto. Então, após essa validação, as informações elas devem ser padronizadas, né? Quem trabalha aí com ISO 9000 ou que tem uma empresa que já tem a ISO implantada, o que a ISO busca muito é padronização dos seus processos, tá? Então, essa palavrinha aqui, para quem tem ISO 9000, quem trabalha com esse sistema, é uma palavrinha que segue aí vários processos e vários procedimentos. Padronização. Ok? Garantida assim uma conformidade, tá? Então, se eu tenho os meus processos desenhados, mapeados, se eu tenho esses processos validados, consequentemente, eu mantenho aqui uma conformidade, ou seja, toda a minha produção, seja ela um produto ou serviço, ele vai sair conforme foi estipulado, tá? Conforme o que foi planejado e o que foi feito. Então, essas etapas, elas são apresentadas da seguinte maneira. Então, primeiro, são as etapas para que eu tenha a padronização, tá? Dos meus fluxos, tempos e métodos. Primeiro, inicia-se com o estudo dos fluxos dos materiais, é o famoso layout. Só um instante que estão entrando mais alunos.
Ok, boa noite, pessoal que está chegando agora. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Após eu ter feito o estudo dos fluxos dos materiais, ou seja, como é que o material caminha dentro da empresa, eu tenho que fazer aqui o estudo dos tempos e métodos que a gente fez na aula passada. Então, quanto tempo demora-se para fazer cada etapa, né, de um processo. Após isso, eu tenho que identificar os fluxos e os tempos e os métodos que vão ser utilizados, tá? Após isso, eu faço a validação, que a gente acabou de falar agora, faço a validação com os usuários, com os operários, se realmente aquele tempo que foi encontrado, se ele está de acordo, se ele é factível, né? E depois, por fim, eu tenho a padronização desses fluxos, tempos e métodos. Ou seja, tudo aquilo que eu fui estudando, eu fui desenvolvendo, eu fui desenhando, agora eu vou padronizar, para que tudo sempre saia da melhor maneira, mais perto do que a gente desenhou, o mais perto possível do que a gente desenhou ao longo desse processo de padronização. Tá, a gente falou, né, estou desde o começo da aula falando de padronização, mas o que vem a ser padronização? Então, o que é padronização? Então, a palavra ela tem relação com uniformidade, ou seja, ela garante que algo seja feito sempre da mesma maneira. Então, dessa forma, eu consigo padronizar, ou seja, eu consigo definir as especificações técnicas, as referências para o atendimento e para que eu possa garantir o melhor resultado de um processo, seja ele produto ou serviço. Então, no caso específico, a padronização de processos produtivos consiste na elaboração de rotinas formalizadas em relação a atividades executadas numa unidade de trabalho. Então, ou seja, eu torno aquela minha tarefa, aquela minha atividade padrão, ou seja, sempre que eu começo um processo e eu finalizo, a intenção, né, o objetivo é fazer com que aquele processo produtivo, seja ele de um produto ou serviço, ele sempre vai me entregar o mesmo resultado, ok? Então, ele vai garantir que algo é feito sempre da mesma maneira. Então, se eu tenho um produto sempre feito da mesma maneira, a tendência que eu tenha esse produto, né, uniforme, né, igual, é muito alta. Só mais um instante, que estão entrando mais alunos. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Quando a gente fala... Eu pulei uma slide aqui, deixa eu voltar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês conhecem ou trabalham com algum processo que ele é padronizado? Se alguém trabalha, pode abrir o microfone aí e fazer um comentário, porque estou falando demais aqui, quero ouvir vocês também. Beleza? Ninguém se habilitou, então vamos dar sequência aqui na aula, então. Então, quando a gente fala em processo padronizado, por que muitas empresas adotam, né, essa sistemática? Porque, só mais um instante que está entrando mais gente. Beleza. Então, pessoal, muitas empresas possuem processos padronizados com o objetivo de melhores resultados internamente na produção, consequentemente, na qualidade dos seus produtos ou serviços. Eu vou utilizar como exemplo para vocês aqui a rede, né, de lanches aí, fast foods, né, McDonald's. Então, certamente aqui, se a maioria não foi ou conhece, né, ou
o McDonald's. Então, o McDonald's nada mais faz do que ter processos padronizados. E o que garante esses processos padronizados, né, em todas as lojas? Ele garante que em qualquer lugar do mundo que você pediu o lanche número 1, o tal do Big Mac lá, ele vai ser exatamente igual a de todas as outras unidades, tá? Então, o mesmo acontece para outros produtos da loja. Então, isso só é possível eu ter essa mesma qualidade, esse mesmo produto, essa mesma aparência, né, esse mesmo gosto, quando eu tenho processos padronizados, ok? Então, dessa forma é possível garantir a uniformidade do produto, né? Sejam ele lanche, as batatinhas, são sempre do mesmo tamanho, são sempre a mesma quantidade, tem sempre o mesmo peso, tá? E não só isso, tá? Não é só, eu só não consigo garantir o meu produto final. Eu consigo também ter um melhor planejamento, organização e controle dos meus processos produtivos. Só mais um instantinho que eu estou aceitando mais alunos. Pessoal, essa aula depois ela vai ficar gravada para vocês, tá? Bom, eu trouxe para vocês aqui para exemplificar o que a gente está falando de processos produtivos padronizados, né? Eu trouxe um vídeo que eu já usava para o pessoal da logística e ele vai cair bem nesse exemplo porque ele fala da gestão, né, da produção, né, de um processo padronizado e especificamente do McDonald's. Então vai cair com uma luva aqui no exemplo que a gente está falando aqui. Professor, rapidinho, tem uma aluna no grupo, Cláudia, ela tá falando que tá pedindo para liberar, só que o senhor não tá aceitando. Na verdade eu estou aceitando, só que tá dando falha. Ah, eu vou avisar ela. Acabei de entrar aqui, estou vendo aqui, não. Só que começa a entrar e o processo não se conclui, ele dá falha ao admitir a aluna na sala. Ah, não, agora deu certo. Deu? Deu. Obrigada. Nada. Cláudia, você conseguiu entrar? Bom, pessoal, vamos lá para o vídeo então, que vai mostrar para a gente aqui o processo produtivo do hambúrguer McDonald's e como a padronização ajuda a manter o quê? A manter aqui ó, a uniformidade do produto final. Beleza? Vamos lá então. Professor, o vídeo tem som? O vídeo tem som, não está saindo para vocês? Para mim, não. Não sei se mais para alguém. Pessoal, Pra mim também o não, vídeo tá... professor. Não? Espera aí, deixa eu ver se que eu consigo fazer aqui. Espera só um instante.
Eu vou colocar para rodar novamente, e aí se vocês estiverem ouvindo o som, vocês falam um oi aí que eu deixo rodar, tá bom? Eu ainda não tô ouvindo. Eu também não tô ouvindo. Não? Não. Será que você não tem que tirar o seu microfone para fazer funcionar? É. Vocês não estão ouvindo? Não. Baixinho, muito baixinho, pelo menos. Tô sendo aqui, vai ser bem lá no fundo. Ah, é? O meu não aparece som nenhum. Pô, engraçado que para mim tem um som aqui. Bom, então alguns improvisos aqui vão ter que ser feitos. Espera só um pouquinho, a gente vai dar um jeito já já aqui. Espera aí. Espera aí que eu vou aceitar mais alunos. Eu vou tentar fazer de um outro jeito aqui, pessoal. Aguenta só um pouquinho aí. Agora sumiu a tela para vocês aí, né? Sumiu, tá preto. Tá, espera aí que eu vou tentar compartilhar só o vídeo, tá? Ou Apareceu o vídeo para vocês? Apareceu no PowerPoint. apareceu o Voltou, PowerPoint. PowerPoint. É, pra mim também é só o PowerPoint. E o som agora? Não, tá sem som ainda, professor. O meu também tá sem som. Eu também. Não. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar o vídeo, vou compartilhar como ele estava sendo compartilhado antes. Independente do som, vocês vão ver aí o processo produtivo e depois eu deixo esse vídeo disponível lá no AVA para vocês, tá? Baixarem direto, aí vocês conseguem ver por lá. Não consigo entender o que está saindo de vocês aí. Bom, estão vendo o vídeo agora, pessoal? Aqui ainda tá no Sim, PowerPoint. professor.
No PowerPoint, só dá o play. Aí, agora sim. Tá, então ó, eu vou passar o vídeo, então, felizmente o som não está saindo, mas depois eu deixo ele disponível para vocês, tá bom? Ah, agora tá aparecendo, professor. Beleza, beleza. Professor, Oi, posso fazer uma pergunta? pode fazer. Qual a possibilidade dessa aula ser gravada? Então, vamos deixar rodar o vídeo, depois você pergunta. Tá. Mas nem abri, então.
Pra mais alguém aí travou, o meu travou aqui, parou. O meu tá parado no caminhão também. O meu parou na onde tá a transpaleteira aí. A empilhadeira. E o meu Agora parou foi pro balcão. na caixa. Oi, pessoal. Opa, Saiu o vídeo. É, o vídeo sumiu. sorteio. Saiu o vídeo? Sim. Sim. Em que parte vocês pararam? No balcão. O meu parou no Já caixa. no caixa. O meu também parou no caixa. Vamos lá. O meu também. Voltou para vocês aí a apresentação agora? Tá no PowerPoint. Isso, mas está na apresentação, no início, né? Não, Sim. o meu não tá. Minha tela tá preta. A minha também. Tá preta. E agora? E agora tá a mesma coisa. Tá. Voltou aqui. Então beleza. Voltou no slide, mas no Isso. vídeo não. É, no Não, slide também esse... apareceu. Não, esse é o vídeo, tá? Esse é o vídeo já. Vamos ver aqui até onde vocês conseguiram. Aqui vocês conseguiram ver até aqui? Mais pra frente um pouco. Isso. Mais pra frente um pouco. Aqui, pode soltar daqui de novo? Mais pra frente um pouco. Caminhão. Bem pouco mais pra frente. Beleza, vou soltar daqui, tá? Ok. Beleza, vamos fazer alguns comentários agora, pessoal. Pessoal, só vou pedir que vocês fechem o microfone aí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. 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 Beleza.
Só um instantinho que estão entrando mais alunos aqui. Então, olha só, quando a gente fala em padronizar processos, né, padronizar a produção, então, vocês conseguiram notar que no vídeo sempre se fala, né, em tamanhos padrões de caixa, em tempo, em quantidade de hambúrgueres, né, dentro da caixa, né, quantas gramas, até a produção, né, como se faz, né, o lanche, né? Então, tem que pré-aquecer a chapa, o hambúrguer fica lá por né, certo tempo, coloque-se lá 2 tomates, uma fatia de queijo. Então, tudo isso, se vocês perceberam também, no final do vídeo, quando a pessoa está fazendo o lanche, então ela coloca lá o molho, a maionese, não sei, através de um dispositivo que cai sempre a mesma quantidade, tá? Então, quando a gente traz isso para dentro da empresa, não é diferente, tá? O conceito é o mesmo. É claro que ao invés de eu produzir hambúrguer, eu posso estar fabricando uma peça para um veículo, um componente, né, para qualquer outro equipamento, tá? Mas o conceito de padronização de processos são os mesmos. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de como a gente faz os processos de cada etapa, né? Cada tarefa, como é que a gente faz com relação à medição de tempo, aqui dispositivo eu tenho que usar, aqui ferramenta eu tenho que usar, quanto tempo aquela atividade ela deve ser feita, né? Em quanto tempo, né? E nisso tudo eu tenho um processo produtivo padronizado dentro de um tempo estipulado e que a partir desse estudo eu consigo não só entregar um produto da mesma qualidade, um produto uniforme, eu também consigo olhar para trás e fazer a programação de quanto eu vou precisar, de quando eu preciso que aquele produto, né, esteja na linha de produção, esteja na empresa, tá? Então, tudo isso vem baseado nesse estudo que a gente fez de tempo, de processo e de quantidade de produto ou de peças que eu consigo fazer em certo período. Vocês, no final do vídeo, depois vocês votem aí, tá? Para quem não conseguiu pegar, a quantidade de hambúrguer que vai na esteira, se vocês viram, sobem de 5 em 5 hambúrgueres. Então, isso não é, essa quantidade que sobe de 5 hambúrgueres na esteira, não é à toa. Então, provavelmente teve um estudo para isso, qual era a quantidade correta, a capacidade da máquina. Então, tudo é feito baseado no estudo de tempo, de processo e quantidade de produtos. Beleza? Alguém tinha me perguntado com relação à aula gravada. Quem que era? Eu não vi quem foi que perguntou. Foi o professor André. Eu perguntei. Beleza, André. Pessoal, eu vi que hoje, né? Eu estou notando que hoje tem bastante gente bastante aluno, isso é bacana. Na última aula nós tínhamos 17 alunos, chegou no pico, né, de 17 alunos, hoje nós estamos com 27, bacana. Então, provavelmente, alguns de vocês não estavam na aula passada, tá? Então, como é que funciona essa aula? Ela, além de ela ser ao vivo, no final da manhã, né, eu vou disponibilizar a gravação dessa aula na mesma unidade que vocês entraram, né, nesse link para acessar essa aula ao vivo, vai ficar lá o link da gravação dessa aula. Então, vocês podem rever essa aula novamente, tá? Então, quem perdeu a aula desde o começo, né, eu vi que o pessoal entrou, alguns ainda estão, o último que entrou faz uns 5 minutos, então perdeu aí o começo da aula. Então não se preocupem, vocês podem ver essa aula novamente. Então tudo que a gente está falando aqui tá sendo gravado e vai ficar num link, tem um canal que eu criei no YouTube para as aulas que eu dou, tá? Então vocês podem acessar lá a qualquer momento. Beleza? Tranquilo? Respondido? Mais alguma pergunta?
Beleza, vamos tocar aqui então. Então, quais são os benefícios da padronização, né? Por que é importante a gente padronizar processos, padronizar procedimentos? Então, primeiro, ela permite eu utilizar adequadamente os recursos que eu tenho disponíveis. Muitas vezes, a gente tem, e principalmente eu que faço algumas consultorias em algumas empresas, eu, apesar de não entrar na linha de produção, propriamente dito, mas a gente faz um trabalho que é de alimentar a linha de produção. E por muitas vezes a gente vê assim equipamentos ou ferramentas, né, paradas assim, num canto, né? E eu, como sou uma pessoa curiosa, eu costumo perguntar, né? Por que está parado? Não está utilizando? Ah, não, isso aí foi... isso é de um processo aí, mas a gente nem usa. Então, ou seja, esse recurso, né, essa ferramenta, esse dispositivo, né, ele acaba não sendo utilizado porque certamente ou não foi padronizado o processo ou é uma falha do usuário. Na maioria das vezes, não é falha do usuário. Na maioria das vezes, aquele recurso que foi adquirido, né, há algum tempo, né, no começo do processo, não houve uma padronização para que eu pudesse utilizar aquele recurso de maneira adequada. Então, ou seja, às vezes a pessoa usa quando ela acha que tem que usar, né? E um processo padronizado, ele vem justamente fazer com que eu utilize 100% os recursos que eu tenho disponível. E, claro, da maneira correta. Ele beneficia a operacionalização do processo. Então, ele deixa o processo mais operacional, mais maduro. O processo roda com mais constância, né, do que se ele fosse feito aleatoriamente. Consequentemente, eu aumento a minha produtividade. Quando eu tenho um processo onde eu consigo utilizar os meus recursos, onde eu consigo operacionalizar esse processo, ou seja, eu consigo fazer com que esse processo realmente aconteça, a minha produtividade ela tem um aumento considerável. Um outro ponto é o desenvolvimento da qualidade dos meus produtos. Então, se eu tenho aqui um processo padronizado, onde eu consigo ter uma uniformidade nos produtos que eu entrego, seja ele, né, produto físico ou serviço, é claro que eu vou ter uma qualidade maior dos meus produtos. Eles sempre serão feitos da mesma maneira. E um outro ponto é obter o controle do meu processo, tá? Então, a minha produção final, ela não fica à mercê de cada operador. Não é? Eu não tenho um produto final de acordo com o que cada operador acha que tem que ser feito. O operador tem que fazer o produto baseado num processo. Com isso, eu tenho o meu controle. Beleza? Então, basicamente, esses são alguns benefícios que a padronização traz para o processo produtivo. Só mais um minutinho que está chegando mais gente aqui. Beleza, vamos lá, vamos seguir. Ok, eu já entendi agora a padronização, né, o porquê que a gente deve padronizar, a importância, mas e agora? Por onde eu começo? Né? Como é que eu inicio a padronização? Então, a primeira etapa de uma padronização, ela se refere a eu escolher o processo que ele vai ser padronizado, tá? Então, dentro de uma empresa, existem vários processos. Então, como é que eu faço para escolher? Geralmente, via de regra, se escolhe o processo que é mais importante para o negócio. Ou seja, é aquele que tem mais relevância para a empresa em termos de produtividade, em termos de qualidade e prazos. Tá? E depois eu tenho alguns outros requisitos que a empresa define, mas basicamente é pela produtividade, qualidade e prazo de entrega.
E a gente tem, né, o foco dessa padronização na gestão da produção, tá? Então, a gente vai mapear e padronizar todos os processos produtivos. Tá vendo essa palavrinha? Todos, são todos os processos produtivos. Só que a gente não é capaz de padronizar tudo ao mesmo tempo. Então, dessa maneira, eu tenho que priorizar, beleza? Então, em algum momento, eu vou ter... É interessante, né, que se tenha todos os processos, né, de produção, os processos produtivos mapeados. Só que você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você tem que priorizar qual processo você vai fazer primeiro, segundo, terceiro, e assim sucessivamente até você finalizar todos os seus processos. Então, eu trouxe aqui essa figura que ela mostra para a gente aqui o meu processo produtivo, tá? E ele me diz o seguinte: como é que eu faço cada etapa aqui do meu processo, da minha atividade, eu tenho que mapear. Então, eu tenho o meu processo, eu tenho aqui meu processo produtivo, né, que ele começa desde a entrada da matéria-prima até aqui a entrega do meu produto final, do meu produto acabado, e esse é um esqueminha que a gente faz para a gente ir fatiando aqui esses processos em atividades. Depois que eu fatiei isso em atividade, eu também tenho as etapas. Tá? Então, eu tenho aqui todo o meu processo. Então, eu não consigo fazer ao mesmo tempo toda essa padronização. Então, eu escolho aqui o que eu acho que é o mais importante naquele momento e eu vou fazendo aqui para cada atividade ou para cada etapa, eu vou desenhar aqui o meu processo e vou fazer a padronização de cada um deles. Na padronização, é necessário que eu faça aqui o registro, né, que eu escreva realmente das informações dos fluxos, dos tempos, dos métodos e demais dados que são pertinentes ao processo, que exige uma descrição e redação em uma linguagem técnica, mas aqui é um ponto de atenção. Essa linguagem técnica, ela tem que ser compreensível para os usuários, para os operadores, né? Ou seja, né, aquelas pessoas que têm que atender aquele processo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu vou dar uma antecipada aqui, e eu vou antecipar na forma de uma pergunta para vocês. Alguém aqui já se deparou ou com um processo produtivo, ou, né, fazendo parte da produção, ou só por curiosidade, né, de pegar uma folha de processo e a pessoa começa a olhar e fala assim: nossa, mas o que essa pessoa quis dizer aqui? Eu não estou entendendo. Então, se vocês em algum momento já se depararam com essa questão, realmente, com toda certeza, esse processo não ajuda, não agrega muito, porque existe dúvida no processo, nessa folha de processo. Então, quem escreveu, geralmente, né, são engenheiros aí de produção e tal, eles têm que escrever numa linguagem técnica, ok, mas ela tem que ser compreensível aos usuários. Então, ou seja, quem vai pegar aquela folha de processo tem que olhar e entender o que está escrito ali e executar. Senão fica uma folha de processo muito bem feita, muito bem elaborada, com termos técnicos, mas que não é funcional, né? E corre-se o risco até de executar o trabalho da maneira incorreta, porque a pessoa não entendeu o que estava escrito. Então vamos lá. Tendo formalizado essas informações, o outro passo muito importante é a comunicação de todas as pessoas envolvidas, né? E esses devem ser treinados para quê? Para que possa garantir que tudo saia do jeito que foi estipulado, da maneira que foi definida. Um ponto aqui onde se peca muito é nessa comunicação. Então, muitos processos são feitos, em alguns casos, infelizmente, para atender a alguma norma, a ISO, por exemplo, né?
e é o que a gente chama o famoso só para inglês ver. Então, já que se deu o trabalho de fazer um processo, então que ele seja realmente útil para alguma coisa, tá? Indo um pouco mais além, depois desse processo feito, formalizado, tem que se comunicar às pessoas, não simplesmente colocar numa pastinha, colocar dentro da gaveta ou embaixo da mesa, né, ou colocar do lado da máquina. Tem alguns pedestais que o pessoal coloca as folhas de processos, né, do lado da máquina e não comunica, principalmente quando tem uma mudança no processo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o processo ele não é necessário que ele seja engessado. Muito pelo contrário, ele tem que evoluir e ser aprimorado. Ok? Então, fez o processo, desenhou os métodos, registrou as informações, comunica às pessoas que são envolvidas. E se elas não conhecem, elas têm que ser treinadas, né? Que só assim ela vai conseguir garantir que o que você pediu, o que está estipulado, ela vai conseguir fazer. Beleza? Então, esse processo, acabamos de falar, ele deve ser constantemente atualizado e melhorado. Temos como resultado final um documento que todos conhecem e fazem com que ele seja cumprido. Eu trouxe aqui para vocês, um pouco mais detalhado, o método de padronização. Então, são os passos que nós falamos. Eu tenho que escolher o processo. Então, dentro das empresas, eu tenho aqui vários processos. Então, eu peguei um exemplo aleatório aqui, só para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu tenho aqui 8 processos. Visita ao cliente, elaboração de projeto, né, plano de corte, corte das placas, colagem, montagem, acabamento, entrega. Então, primeiro, qual desses processos, no meu entendimento, é o mais importante? Então, após eu ter respondido essa pergunta, vou fazer a padronização, beleza? Tá? Então, é só para ilustrar que é assim que a gente faz a escolha do processo. Eu coloco todos os meus processos em vista e falo, não, eu quero fazer, para mim, o mais importante é o processo de elaboração do projeto, por exemplo, tá? Por quê? Se o projeto não for elaborado da melhor maneira possível, tudo mais não vai ser de acordo com o que o meu cliente pediu. Ok? Então, eu vou no meu cliente, eu vejo o que ele quer, eu elaboro o projeto após, né? E aí, agora eu já estou tentando falar aqui as etapas desse projeto. Após a confirmação do meu cliente, que realmente é isso que ele pediu, eu dou sequência nas demais fases. Ok? Um outro ponto principal, essa aqui é uma das etapas que eu mais gosto de falar dentro de um projeto, que é a simplificação dessa padronização. Pessoal, ela tem que ser simplificado a padronização. Quando eu começo a inventar muitas etapas, muitos processos, já começa a ficar cansativo e a pessoa não lê a folha de processo. Então, eu trouxe aqui, montei um exemplo para vocês, um processo aqui padronizado de fazer os exercícios. Olha que beleza. Olha como é simples. Eu vou estudar a unidade, eu vou resolver os exercícios, pronto. E acabou aqui o meu processo, né? A minha padronização de fazer o exercício. Vai ser sempre assim. Para que eu possa fazer o exercício, eu vou estudar, eu vou resolver e pronto. Agora vamos ver aqui um processo não muito simplificado de também resolver os exercícios. Beleza? Eu sei que isso aqui não acontece com vocês, tá? Aqui foi só um exemplo hipotético que eu fiz, mas nunca que isso aqui passa pela minha cabeça que vocês possam fazer um negócio desse, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho que fazer exercícios.
eu vou ligar para os meus amigos, eu vou solicitar as respostas, eu vou cobrar os meus amigos que a resposta não veio, depois eu vou implorar de novo que eles mandem as respostas, aí eu vou receber as respostas, eu vou colar, beleza? Vou colar as respostas e o processo morreu. Traduzindo isso aqui para o mundo corporativo, essa padronização aqui, ela é muito complexa. Existem várias etapas que eu tenho que seguir, tá? Quando, ao contrário dessa daqui, é mais fácil. Beleza? Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Ative o microfone aí, pode perguntar, pode ficar à vontade. Beleza? Senão eu vou seguir aqui. Beleza, estou seguindo aqui então. Um outro ponto é a redação, ou seja, eu tenho que escrever todo o fluxo que eu fiz, né, os métodos, os tempos, só que eu tenho que escrever isso aqui, pessoal, de uma maneira que as pessoas, os usuários, consigam entender o que eu estou dizendo, consigam entender o que aquela folha de processo está querendo passar para eles. Então, mais um exemplo que eu fiz para vocês, para a gente ilustrar um pouco mais. Por exemplo, estudar os tópicos abordados na aula, realizar as atividades propostas e realizar o exame final. Então, ou seja, eu escrevi de uma maneira para vocês que vocês conseguem entender que para você poder fazer, né, o exame final de maneira 100%, né, de uma maneira que garanta a vocês a receber o canudo no final do curso de vocês, primeiro vocês têm que estudar os tópicos, depois fazer as atividades e, por fim, realizar o exame. Então, quando vocês pegam essa padronização, vocês conseguem entender o que eu escrevi. Agora, se eu escrevo dessa maneira aqui, eu tenho certeza que vocês não vão conseguir entender o que eu estou falando. Não é claro, a não ser para alguém que saiba ler japonês. Tranquilo? Só que, muitas vezes, a gente vê folha de processo, ou procedimentos também, escritos dessa maneira. De um jeito que o usuário, a pessoa, tá? Eu vou fazer questão de voltar mais uns 2 slides para vocês aqui. Então, ou seja, essa linguagem aqui, ela não é compreensível para os usuários, tá? Então, quando a gente fala em redação, é isso aqui, é escrever, é uma linguagem técnica, mas que seja compreensível para os usuários. Beleza? Mais uma, importantíssima, comunicar às pessoas envolvidas que aquele processo existe uma padronização. O que a gente vê também muito por aí são empresas que fazem maravilhosamente bem a folha de processo, né? Mas não comunicam, não avisam que teve uma melhoria, não avisa que agora é desse jeito que tem que ser feito. Tá? Então as pessoas não sabem o que tem que fazer. Né? Se vocês buscarem na literatura, se vocês ou recordarem um pouco em outras aulas que vocês tiveram com outros professores, e até na empresa de vocês mesmo, uma perguntinha que todo mundo sabe responder. Um dos principais problemas dentro de uma empresa, comunicação. As pessoas não se comunicam. Tá? E quando se comunicam, na maioria das vezes, é uma comunicação não eficaz. Então, ela está aqui como uma das etapas, né, do método de padronização, comunicação. Um outro ponto importantíssimo, uma vez feito, elaborado o método, comunicado, não é porque eu comuniquei que eu vou deixar de lado aqui o treinamento daquelas pessoas envolvidas. Às vezes, em alguns processos, eu tenho que utilizar
uma ferramenta, um dispositivo, uma técnica diferente, que quem está executando não tem o conhecimento para tal. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser treinado. Quem são as pessoas envolvidas? Então, você coloca todo mundo numa sala, um exemplo, ou pode ser até no próprio local de trabalho mesmo, você tem que fazer esse treinamento, né, dessa nova atividade. Tá? E depois reciclar também, não é só treinar uma vez e tá ok. Você tem que ter programas de treinamento, programa de reciclagem, programas de auditoria de processo, para ver se a pessoa realmente está fazendo o que foi padronizado naquele processo. Tá? Então, educação e treinamento constante. E, por fim, aqui, a melhoria. Quando você faz isso para qualquer atividade que vocês estejam fazendo, pessoal, seja na produção, seja na parte administrativa, melhorias tem que ser, a gente tem que estar olhando sempre para melhorias. Melhoria de tempo, de eficiência. Espera só um instante que está entrando mais aluno aqui. Beleza. Ok? Então, sempre vamos utilizar aquele famoso PDCA aqui, né? PDCA. Plan, Do, Check e Act. Vai planejar, vai fazer, vai conferir e vai agir se necessário, tá? No caso nosso aqui, melhoria. Eu tenho sempre que olhar aqui o meu processo, o meu método de padronização, se ele está ok, beleza. Se ele precisar ser melhorado, eu tenho que usar algumas ferramentas de melhorias para esse processo. E aí o ciclo inicia de novo. Eu vou comunicar, eu vou treinar, e assim o ciclo se renova. Então, como eu falei, vamos só para a gente dar uma assimilar aqui. A padronização de processos é uma maneira de formalizar a produção, e isso não significa deixar de lado a criatividade e a flexibilidade, e nem, muito menos, submeter os trabalhadores a normas rígidas ou rotinas monótonas. Então, eu trouxe aqui uma figura para fazer uma analogia, que é o seguinte, para dizer o seguinte, que a padronização, ela não pode engessar um processo, tá? Eu tenho que deixar uma brechinha aqui para criatividade, muitas vezes para flexibilidade, tá? Isso não quer dizer, muitas pessoas confundem flexibilidade com o não cumprimento dos processos. Não é isso, tá? Só que muitas vezes eu consigo ser flexível num processo, por exemplo, sem afetar aqui a qualidade final daquele produto, tá? E muitas vezes, em função dessa minha flexibilidade, pode ser que eu tenha que mudar o processo mesmo, escrever de maneira diferente daquela que foi me trazida a primeira vez. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, nesse caso aqui, uma melhoria no meu processo. Então, a mensagem final para vocês é que processo nenhum ele pode ser engessado. Quando você fala de engessar um processo, você já não dá brecha para essa atividade aqui, ó, para melhorias. Ok? Bom, a gente viu aqui na figura 2.14 que um dos itens é a redação, tá? Vou voltar aqui, beleza? Então, esse cara aqui, ó, tá? Então, um dos itens dessa figura é o item de redação, que ele fala justamente, enfatiza a necessidade da formalização das informações, ou seja, eu tenho que escrever, gente, tá? Então, não adianta ter as informações se essas estão apenas na cabeça de algumas pessoas. É necessário criar documentos, sejam eles impressos ou eletronicamente, que registrem as informações referente ao processo, tá?
como meio de definir os objetivos e garantir a comunicação entre todas as partes interessadas. Então, vamos conhecer um pouquinho aqui, falar um pouquinho mais sobre esses documentos, né, que vou mostrar para vocês como é um modelo, tá? Existem vários por aí, isso também não é engessado, é um modelo, é um processo que mostra essa folha de processo, essa folha de padronização, tá? Então, voltando um pouquinho aqui, nessa item de redação, é aquilo que você tem que escrever, como é que você faz, que ferramenta que você utiliza, que dispositivo, em qual posto de trabalho, quanto tempo demora para fazer aquela etapa. Então, você tem que escrever isso, tem que formalizar essas informações. Vamos lá. Então, para que a padronização de um processo produtivo, né, ela tem que usualmente utilizar um documento que a gente chama, né, a nossa folha do processo, né, que tem aqui a finalidade de direcionar o trabalhador para que ele faça de maneira correta a sua operação. Então, esse documento ele inclui informações detalhadas, tá? Detalhadas sobre atividades do processo, tais como qual é o posto de trabalho, ou seja, aonde essa atividade é desenvolvida, quais são os componentes e materiais que ele vai utilizar, quais são os equipamentos, os ferramentais, quais são os dispositivos, né, que se tiver ele tem que utilizar, qual é o tempo padrão estimado, lembra, esse tempo aqui ele já foi calculado lá atrás, tá? Controle de qualidade, se aquela peça vai passar por controle, por inspeção de qualidade ou não, e qual é a meta de produtividade, ou seja, quantas peças tem que ser feitas aqui durante o turno, durante 1 hora, durante 3 horas, na semana, no mês, tá? Lembra que a gente citou o exemplo de fazer a pipoca? Então, lá a gente tinha lá, se eu consigo fazer em 1 hora, eu tenho que fazer aí 10 panelas de pipoca se eu faço a cada panela em 6 minutos. Beleza? Então, as folhas de processos, elas, como eu comentei, não têm um modelo fixo. Então, dependendo da sua atividade, elas podem sofrer alterações. Então, vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo simplificado de uma folha de processo. Olha só que bonitinho que é essa folha de processo. Então, esse é um modelo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que para se fazer um produto, o cartucho present, não sei que cartucho que é esse, mas não importa o produto, tá? Então, basicamente aqui, essa é uma folha de processo. Como a gente falou, ela pode ser modificada, pode ser adaptada. Mas, olha só, aqui eu tenho qual é o produto, qual é o tempo padrão que eu vou utilizar para fazer esse produto, qual é a minha meta de produção por hora, qual é a data que foi feita essa folha, se ela teve revisão ou não, aqui não, essa aqui, ou seja, essa aqui foi o primeiro processo desenhado foi esse. Então, se tivesse uma melhoria, ou acrescentado alguma outra etapa no projeto, aqui eu teria a minha revisão número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui posto de trabalho, então eu tenho posto 1, posto 2, posto 3, posto 4, posto 5. Eu tenho qual é a atividade que vai ser feita, então... Professor, Pois não? no meu não tá aparecendo, só tá o slide anterior, não tá aparecendo. Você tá mostrando a imagem? Sim, eu voltei para o anterior e voltei para a imagem. É que no meu não chegou a aparecer a imagem. Apareceu para você agora? Não, tá travado. Naquele que começa para a padronização de um processo produtivo. Pessoal, mais alguém está travado no slide anterior? Pessoal, o slide travou para vocês também ou está na folha de processo, no modelo? Também tá na folha de processo.
Folha de processo, Cícero. Beleza. E aí, Ted, tranquilo? Tudo bem, chefe? Tudo em ordem. Beleza. Modelo Pessoal, de folha tá de processo aqui, normal. tranquilo. Quem foi que comentou que não estava aparecendo? Eu, a Cláudia. E aí, Cláudia, agora apareceu? Tá na mesma folha, no meu. Então, eu acho que, bom, eu já tive uma dificuldade de conseguir aceitar você, eu não tava conectando alguma coisa. A maioria do pessoal tá com a folha de processo aí na tela. Será que não é a sua conexão, não? Não sei. Bom, eu vou. Como essa aula vai ser gravada, né? Ela está sendo gravada nesse exato instante. Eu vou baixar o vídeo dela depois, tá? E vou disponibilizar lá no AVA de vocês, na unidade 1. Lá vai ter um link que vai mandar, que vai levar vocês para um canal que eu fiz no YouTube, para eu poder hospedar essas aulas, tá? Então, assim, ó, se alguém tiver com dificuldade aí na conexão, eu peço que depois dá uma olhada lá no link e aí você continue a partir do momento que você travou aí, tá bom, Cláudia? Tá bom, então. Obrigada, professor. De nada. Qualquer coisa, se aparecer, você dá um toque aí, tá, Cláudia? Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem os postos de trabalho, as atividades que são realizadas nesse posto de trabalho, o tempo padrão de cada atividade, tá? O componente, qual é o equipamento que eu vou usar para fazer essa atividade aqui, e se existe algum controle de qualidade após finalizado aqui a operação, né, a produção. E ainda tem aqui uma outra coluna que são de ferramentas e dispositivos que tem que ser utilizados para fazer aquela atividade, para fazer aquele componente. Então, e assim os demais itens, tá? Eu não vou entrar em detalhes de um por um, então, mas basicamente isso aqui é uma folha de processo. Nós vamos ver mais para frente outros exemplos de processo, como comentar. Ela é um negócio fixo, travado, tá? Então, você tem que adequar aí a tua folha de processo aos seus produtos, né? Ao que você vai fazer. É claro que existem algumas observações, alguns componentes, alguns itens que não podem faltar no folha de processo. Basicamente, são os que estão aqui. Qual é o produto que vai ser feito, qual é o tempo padrão, qual é a meta de produção, se tem revisão ou não, a data que foi feita, os postos de trabalho, as atividades, o tempo para cada atividade, os equipamentos que eu uso, os ferramentais e se aquele produto vai passar ou não por controle de qualidade. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui? Então, ó, conforme a complexidade do produto e do processo, a folha ela pode ser dividida também por operação ou atividade. Então, vamos voltar aqui. Ó. Então, por exemplo, se essas atividades aqui forem bastante complexas, né, eu também posso dividir essas atividades. Então, por exemplo, se para eu fazer aqui, vamos lá, aplicar cola no papel de forração no tampo, do tampo, por exemplo. Se essa for uma atividade muito complexa, eu posso fazer uma folha de processo só para essa atividade aqui, tá? No caso, se for aqui uma complexidade muito alta, né, daquela atividade ou do produto, beleza? E também, nessa folha de processo, ela pode conter informações para execução de cada etapa. Inclusive, é desejável, né, é indicado que haja também um desenho de fabricação, tá? Então, por exemplo, essa aqui é um outro modelo de folha de processo, mas nesse caso aqui eu tenho um desenho que deve seguir, né, como guia para a pessoa ver, para o operário ver se ele está fazendo corretamente ou não. Vejam que nessa folha de processo aqui, eu tenho algumas informações que eu não tinha na outra, como por exemplo, olha só que interessante,
quais são os EPIs que o funcionário deve utilizar para fazer aquela operação. Beleza? Tem outro aqui, uma outra informação, que são os parâmetros, tá? Então, dependendo de algum processo, eu tenho alguns parâmetros ou de temperatura, ou de tamanho, ou de especificação. Eu posso colocar tudo isso numa folha de processo. Então, com essa folha de processo na mão, ela é um guia para que a pessoa, no final, né, de todas as etapas, entregue um produto sempre na mesma conformidade, sempre igual ao que foi feito anteriormente com a mesma qualidade, tá? Então, a gente tem aqui também já um logotipo da empresa, nós temos aqui outros campos que falam, por exemplo, aqui, a frequência de inspeção. São, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, equipamentos, deixa eu voltar nessa folha aqui, ó, na outra folha para vocês. Tá vendo aqui? Eu tenho equipamentos, tá? Então, em algum momento, aqui, ó, um equipamento que eu vou usar para aplicar a cola é a pistola de cola, por exemplo. Mas poderia ser aqui uma balança, tá? Conforme eu vou fabricando uma peça, 2 peças, 3, 10, 100, 1000 peças, em algum momento é necessário que eu faça a aferição dessa balança. O que é fazer a aferição? É realmente ver, ou a calibração, é ver se realmente ela ainda está pesando certo. Então, após 1000 peças, por exemplo, eu sou obrigado a mandar a balança para alguém que faz essa aferição, o próprio fabricante, para garantir que ela ainda está funcionando de maneira corretamente, que quando aparecer lá 1 quilo, por exemplo, realmente tem 1 quilo, não tem 900 gramas e não tem 1,1 kg, tá? Então, veja que essa informação, ela já apareceu aqui, ó, nessa outra folha, que é a frequência de inspeção, por exemplo, no caso aqui a peça, mas eu poderia ter aqui a frequência que eu vou fazer a calibração dos meus instrumentos, dos meus equipamentos. Eu tenho aqui em cima, ó, instrumentos de inspeção. Aqui ele vai descrever quais são os instrumentos que serão utilizados. Eu poderia ter aqui também com qual frequência, né, após a produção de 10 ou 100 peças, eu tenho que fazer a calibração desse instrumento. Ou então, qual é a frequência de inspeção que eu tenho que fazer naquele produto. No caso aqui, é 8 peças por hora. Então, o que eu quero dizer para vocês com esses exemplos? Que a folha de processo, ela não é engessada. Você tem que olhar para dentro da tua operação, do teu processo e definir aqui dentro dessas folhas o que você tem que controlar, o que você tem que medir, como você tem que fazer, tá? Então, ela serve de guia, de base, para que você não deixe passar nada, por exemplo, tá? Bom, nós também falamos que um ponto principal dentro aí das etapas de uma padronização é você fazer a comunicação, né? Então, após a elaboração da tua padronização, você tem que comunicar as pessoas envolvidas e treiná-las, né? Para que elas saibam, principalmente, como funciona a folha de processo. Eu vou voltar mais aqui, e apesar de ser, né, aqui uma informação básica, de serem informações básicas, né, com relação a desenho, aos EPIs, qual é o material que eu vou utilizar, qual é o ferramental que eu vou usar, quais são os parâmetros, que instrumento de inspeção, a descrição da operação, são atividades, são informações simples, mas as pessoas têm que saber como que funciona. As pessoas têm que saber que aquela informação serve para fazer tal coisa, serve para garantir tal qualidade do produto, serve para garantir a especificação correta daquele material. Então, os envolvidos têm que entender como funciona a folha de processo, ou seja, eles têm que ser treinados, né? Tem que ter um treinamento, tá? Porque esse processo, essa folha, ela vai fazer com que
o profissional consiga atingir, né, o nível de excelência e de eficiência e de eficácia que é exigido dentro da função que ele está fazendo. Beleza? Pessoal, alguma pergunta aí? Pode ficar à vontade, pessoal. Vamos lá, olha só mais um exemplo aqui, ó. Esse mais básico. Foi pego aqui, né, essa folha de processo e foi feito aqui uma padronização de uma pescaria. Então, vamos pegar como exemplo aqui a operação, a atividade de arremesso do anzol, tá? Dentro do processo de pesca com vara. Então, o que a gente tem aqui, ó, de uma forma resumida. Então, vamos lá. Folha de processo número tal, produto, pescaria com vara. Qual é a operação que eu vou fazer aqui? Arremesso do anzol. Qual seria uma outra operação que eu poderia fazer aqui, pessoal, com a vara de pesca? Sei lá, colocar o anzol, trocar a linha, colocar a isca, tá? No caso aqui, escolheu-se arremessar o anzol. Então aqui, quais são os EPIs que eu vou utilizar? Vou utilizar luvas. A operação número 30, quais são os equipamentos? Eu tenho a carretilha e eu tenho a vara. Material, minhoca e iscas. Ferramental, anzol, linha, chumbada, boia. Parâmetros do processo, utilizar material e ferramental apropriado para o tipo de peixe existente no local escolhido para a pesca. E assim sucessivamente. Descrição da operação, preparar a vara com a minhoca ou isca, arremessar o anzol com a minha isca, né? E aguardar o anzol afundar. Instrumentos de inspeção, a verificação é visual, frequência de inspeção, a cada nova fisgada ou recolhida da linha. Então, porque eu tenho que trocar a isca e tal. Então, vejam, de uma maneira simples, né? Uma atividade simples, que é eu arremessar o anzol, mas veja como é que eu posso, dentro de um processo padronizado, fazer com que, se eu pegar aqui, trocar esse pescador aqui por um outro pescador, e eu entregar para ele essa folha de processo, a probabilidade que ele faça essa operação da mesma maneira que o pescador anterior fez é muito grande, tá? Agora, se eu não tenho essa minha folha de processo, se eu entrego, né, uma vara e um anzol e falo para o cara arremessar, ele vai arremessar do jeito que ele acha ou que ele está acostumado, tá? E isso acontece dentro das empresas, infelizmente. Por não ter esses processos, essas folhas definidas, as pessoas acabam fazendo atividades, produtos ou serviços da maneira que ela acha que deve ser feito, tá? E isso não é o mais adequado, não é o mais eficiente para a organização. Então, por isso que a folha de processo ela é muito importante, seja para qualquer tipo de operação que se faça dentro de uma empresa, seja ela produtiva ou seja ela também administrativa. Bom, e assim a gente chega aí a mais um final de aula, tá? Nesse ponto nós terminamos a unidade 2, e aí fica um exercício para vocês fazerem. Então eu vou pedir que vocês, né, com modelo, com base, né, nessa folha de processo aqui, tá? Com base nessa, mas vocês podem usar qualquer outra folha, pode ser essa aqui também, não tem problema, tá? O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês descrevam para mim, aqui dentro, o processo de preparação para vocês realizarem, né, um TCC, beleza? Então, ou seja, como é que eu faço um trabalho de conclusão de curso, tá? Então, você tem alguns passos para você fazer isso, tá? Então, eu não vou falar quais são aqui, senão eu acabo falando para vocês o exercício. Mas eu quero que vocês coloquem aqui, dentro dessa folha de processo, né? O TCC, que vai ser o produto, o tempo que vocês vão demorar para fazer, para entregar o TCC
prontinho, finalizado, e aí existem atividades que vocês vão fazer, existem etapas para vocês fazerem o TCC, né? Então, é escolher o tema, é desenvolver, é você começar a escrever, é você revisar, existe eu quero que vocês deem um período para cada fase dessa. No posto de trabalho aqui, eu sei que vocês, em alguns momentos, podem fazer uma parte do TCC, vai ser feita, um posto de trabalho pode ser aqui, o posto 1 pode ser a casa de vocês, o posto 2 pode ser, por exemplo, a faculdade, onde você vai tirar aqui as dúvidas com alguém que está te auxiliando nessa conclusão. O posto 3 pode ser a apresentação final do TCC. Então, ou seja, eu quero que vocês peguem esse produto TCC e vocês vão jogar ele aqui dentro. Então, qual o tempo de preparo? Quais são os equipamentos? Então, computador, caneta, livro, controle de qualidade. Eu vou revisar as palavras que estão incorretas, vou revisar se está dentro do padrão ABNT, ou seja, aí eu vou deixar que vocês montem isso e me entreguem, beleza? São 2 exercícios, pessoal. Esse primeiro aqui, vocês vão fazer e vão enviar a resposta para mim no meu e-mail. Tranquilo? O segundo exercício é vocês, quem não tiver aí o celular, vocês podem escanear, né? Ler esse QR Code aqui, que vai jogar para vocês lá num formulário do Google. Esse formulário ele contém as perguntas do questionário dessa última atividade que a gente fez, dessa última sessão da 2.4, tá? Então vocês, nesse caso aqui, vocês vão responder, a hora que vocês responderem as 3 questões, que clicarem em enviar, já vem automaticamente para mim, tá? Diferente desse aqui, que vocês vão ter que mandar por e-mail a resposta para mim. Tranquilo? Então, esse aqui, vocês vão fazer essa folha, mandar por e-mail, e esse aqui você só vai preencher o formulário, responder as perguntas, clicar no botão enviar, e eu já vou receber automaticamente, tá? Então, tem o local para vocês colocar o nome, o RA, o CPF, e eu já vou identificar quem que fez o exercício e enviou para mim. Beleza? Professor, esse daí do link, ele vai estar no AVA? Sim, tanto esse do link quanto esse aqui também vai estar lá no AVA, na ação 1, onde vocês entraram para ter o acesso a essa aula ao vivo. Tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora.